Olá, quem acompanha esse canal lembra que ontem eu disse que a tensão, o conflito entre Estados Unidos e Rússia tende a aumentar e muito daqui para frente, tendo como palco o Oriente Médio. E de fato as coisas estão caminhando nesse sentido. Hoje houve uma reunião a portas fechadas na ONU, onde várias nações estavam discutindo um cessar-fogo no noroeste da Síria. E a Rússia se opôs veementemente ao cessar-fogo. Foi uma reunião muito tensa. Quem informou foi o representante francês na ONU, Nicolas Rivière. Ele disse que a reunião foi bastante tensa e a Rússia falou duro contra o cessar-fogo. A matéria saiu agora no Infobae e merece a nota. A Rússia, diz a matéria, se opôs na quarta-feira à adoção pelo Conselho de Segurança da ONU de uma declaração pedindo um cessar-fogo no noroeste da Síria, que foi palco durante as últimas semanas de hostilidade entre Turquia e o regime de Bashar al-Assad, este último com apoio de Moscou. O resultado infrutífero foi relatado por Nicolas Rivière, representante da França, que apresentou a moção em nome de seu país. A Rússia disse não, comentou Rivière à mídia após uma reunião a portas fechadas que os jornalistas escreveram como muito tensa. Não há nenhuma declaração, confirmou seu colega belga Mark Pextin, a respeito do cessar-fogo, que ele é presidente em exercício do Conselho de Segurança. O conflito entre as facções está enquadrado na Guerra Civil Síria e remonta a dezembro de 2019. Bem, em dezembro de 2019, o Infobae lembra que a Rússia deu apoio ao regime sírio de Bashar al-Assad quando esse lançou uma ofensiva a Idlib. E dessa ofensiva a Idlib, houve sim uma debandada geral, muitos refugiados de Bashar al-Assad, fugindo de Bashar al-Assad, aumentaram o número de exilados na Turquia. A Turquia reclamou bastante, mas naquele momento, Turquia e Rússia andavam com muito boas relações. Era um momento pós a assinatura em Sochi de um acordo entre Rússia, Turquia e Irã para manterem as coisas equilibradas na Síria. Bem, Bashar al-Assad fez uma ofensiva contra a cidade de Idlib, que é requerida pelos turcos. Os turcos querem a cidade de Idlib porque ela estaria dentro da faixa de segurança proposta por Erdogan desde o começo do ano passado. Pois bem, Bashar al-Assad fez um ataque surpresa, houve uma debandada geral. Assad atacou a cidade porque disse que os jihadistas estavam lá e o Estado Islâmico estava lá e, portanto, precisava dar um jeito naquilo. Não se tratava disso. A cidade é basicamente toda ocupada por curdos. Tanto turcos quanto sírios sabem disso. Eles estão lutando, na verdade, para a ampliação de seus poderes. Bem, o fato é que, a partir daquele momento, a relação entre Turquia e Rússia começou a esfriar. Na semana passada, Bashar al-Assad voltou a atacar tropas turcas encostadas, estacionadas, melhor dizendo, próximas a Idlib. Houve muitas baixas entre os turcos. E aí começou, sim, uma guerra de nervos, uma guerra de palavras, principalmente pela imprensa, de Turquia e Rússia. A imprensa russa falando mal dos turcos e a imprensa turca falando mal da Rússia. E a tensão aumentou e muito de lá para cá. Daí a necessidade da ONU urgente de criar
de estabelecer um novo cessar-fogo. Bem, a Rússia se opôs. Por que a Rússia se opôs? Porque eu também lembrei ontem, volto a lembrar hoje, a nova estratégia do governo Donald Trump, que foi externada no discurso da União, do Estado da União, do dia 5, mostra que os Estados Unidos já não querem mais conviver com certos apoios que a Rússia tem dado a inimigos históricos dos Estados Unidos, principalmente no Oriente Médio, mas também aqui na América do Sul em relação a Maduro. Quem tem sustentado o regime tirânico de Maduro é a Rússia. E lá, na Síria, quem tem sustentado o regime de Bashar al-Assad é também a Rússia. Portanto, nessa nova rodada política dos Estados Unidos, a Rússia foi alertada a deixar de sustentar o regime de Maduro e deixar de apoiar Bashar al-Assad. Nas duas reivindicações estão os problemas humanitários. A fome, a perseguição política na Venezuela, a fome, a falta de hospitais, a falta de remédios, a falta de alimentos, a falta de emprego na Venezuela produzidos pelo regime de Maduro, uma questão humanitária. E na Síria, igualmente, uma questão humanitária, inclusive os Estados Unidos acusando Bashar al-Assad, já o acusou várias vezes, no mínimo 2 vezes, o ano passado, de usar armas químicas contra a população. A Rússia tem ajudado Bashar al-Assad desde o início da Guerra Civil e tem ajudado o governo o chavismo na Venezuela desde que Chávez subiu ao poder. São relações muito antigas. Portanto, tem dito não sistematicamente a isso. Só que, deixando de lado um pouco o palco do Oriente Médio, as questões começam a ficar mais complicadas na linha direta entre Estados Unidos e Rússia. Vejam, por exemplo, esta matéria. Esta matéria saiu ontem à noite, no RT News, que diz o seguinte, vou ler rapidamente um trecho da matéria. A matéria diz que os Estados Unidos sancionou a empresa suíça Rosneft Trading S.A., que faz parte da estrutura da estatal de petróleo russa Rosneft, por seus vínculos com a Venezuela, e tem como alvo a Repsol espanhola, que solicitará que altere suas atividades com Caracas. Solicitará a Repsol espanhola também que pare de comercializar o petróleo da Venezuela. A sanção para a subsidiária da Rosneft também chegou ao presidente de seu conselho de administração, Didier Casimiro. A Rosneft Trading S.A. e seu presidente negociaram a venda e o transporte de petróleo venezuelano. Os Estados Unidos estão determinados a evitar o saque de ativos de petróleo venezuelano pelo regime corrupto de Nicolás Maduro, afirmou o secretário do Tesouro de Estado dos Estados Unidos, Steven Mnuchin. O enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, em coletiva à imprensa convocada para dar mais detalhes sobre essas sanções, ontem pela parte da manhã, disse que o comércio da Rosneft facilitou o envio de 2 milhões de barris de petróleo venezuelano para a África Ocidental em janeiro passado e 1 milhão para a Ásia em setembro de 2019, justamente quando começava uma segunda rodada de embargos econômicos contra a Venezuela. Os Estados Unidos tinham baixado novos embargos, novas dificuldades ao comércio de petróleo da Venezuela, e foi justamente ali que a Rosneft, através de sua subsidiária, de sua trading, localizada na Suíça, passou a
vender ou negociar mais diretamente o petróleo venezuelano. Além disso, segundo Abrams, a empresa planejava exportar 55 milhões de barris de petróleo nos últimos 4 meses do ano passado. Não o fez justamente porque o controle do embargo se tornou um pouco mais eficiente por parte dos Estados Unidos. Bem, a matéria continua dizendo que o Abrams observou que a medida dos Estados Unidos é uma reação ao amplo crescimento dessa empresa de petróleo venezuelano, ou melhor, da empresa de petróleo venezuelano por causa da subsidiária das ações da trading no comércio do petróleo venezuelano e da trading russa, e alertou que todos os envolvidos nas transações com a Rosneft podem estar sujeitos a sanções. Bem, é aqui que os russos começam a abrir o bico. E é daí onde parte, esse é provavelmente o epicentro da profunda irritação hoje de Vladimir Putin com a política de Donald Trump. Isso prejudicaria não só aqueles que compram petróleo venezuelano por parte através da trading russa Rosneft, mas também prejudicará a curto prazo aqueles que negociam diretamente com o petróleo russo, porque a Rosneft, a trading Rosneft, está sendo colocada na linha de frente, como logo será criminalizada por estar ajudando um regime despótico de Maduro, portanto estará queimada no mercado segundo as ordens americanas. Daqui a pouco os Estados Unidos poderá dizer quem compra petróleo quem faz assinaturas em papéis eletrônicos através da Rosneft, sofrerá também os seus embargos daqui para frente. E aí, a carteira da Rosneft é muito grande e vai atingir diretamente o Kremlin. Como resultado das sanções da terça-feira, todas as propriedades e interesses da Rosneft Trading S.A. nos Estados Unidos estão congelados. E é bom lembrar que os Estados Unidos é hoje o maior mercado, seria em tese o maior mercado para o petróleo venezuelano, como para o próprio petróleo russo. Em janeiro de 2019, os Estados Unidos impôs pesadas sanções à estatal de petróleo da Venezuela, a PDVSA, depois de reconhecer Juan Guaidó como presidente encarregado do país sul-americano. Em seguida, Washington congelou todos os ativos da empresa e proibiu cidadãos e empresas dos Estados Unidos a negociar com uma companhia de petróleo venezuelana. As empresas de petróleo, como a Rosneft, por exemplo, reforçaram os laços com o país sul-americano. Em outubro passado, a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, que é pró-Maduro, aprovou a modificação parcial de um acordo de cooperação em matéria de gás com a Rússia, com o objetivo de isentar impostos da Companhia Russa de Petróleo para facilitar as operações da empresa e como medida para combater as sanções dos Estados Unidos. Bem, aqui um outro aspecto da crise. A Rússia tem ajudado a Venezuela a sobreviver, e isso, é claro, não é de graça, não é de grátis, como se diz aqui no interior. Tudo isso tem um preço. E a Rússia, há muito já tem dito que não sairá da Venezuela no prejuízo. Pois bem, a Rússia tem mantido um governo já há alguns anos. Qual é o tamanho da dívida venezuelana com a Rússia? Não sabemos, mas a Rússia sabe. A Rússia sabe que a única forma da Venezuela pagar por todos esses favores feitos até hoje é dar a Venezuela inteira para a Rússia. Não pensem que Vladimir Putin deseja menos do que isso. Assim como na Síria. Vejam a sustentação de Bashar al-Assad. Há quantos anos vem Bashar al-Assad sustentando-se no poder à custa da força militar russa?
Há muito tempo, há muitos anos. Pois bem, qual será o custo disso para Bashar al-Assad? O custo disso é Bashar al-Assad reconquistar, melhor dizendo, o máximo de territórios possível para entregá-los a Vladimir Putin, que não deseja nada mais, nada menos do que toda a Síria para sair ressarcido de tanto investimento. São casos muito semelhantes, o da Síria e o da Venezuela. Só que, evidentemente, que esse é o desejo de Putin, mas o desejo de Putin esbarra no desejo de outros atores, como a Turquia, por exemplo, que quer sim uma boa faixa da Síria para abrigar os seus refugiados. Vá lá, tudo bem. E também por conta da riqueza em termos de petróleo na região chamada Zona Neutra. Pois bem, o problema de Putin em relação à Turquia é que a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia tentou se fazer de amiga dos dois lados até agora e não deu certo. Está chegando o momento da Turquia tomar a decisão por um só dos aliados. Não dá para ser amiguinha dos dois. E é claro que tudo indica que a Turquia acabará, sim, finalmente fazendo parte definitivamente da OTAN. E isso quer dizer, acabará seguindo ordem, sim, dos Estados Unidos. E aí começará uma terceira, vamos dizer, ou quarta fase do conflito na Síria. Turquia representando Estados Unidos e Bashar al-Assad representando a Rússia. Só que por ali tem um terceiro ator, que anda meio quieto ultimamente, mas que não é nada pró-americano. E também não é nada pró-Israel, são os persas. Esse é o tabuleiro de xadrez do momento. A tensão tende a aumentar, a menos que os Estados Unidos acabem fazendo de conta que não é bem assim, vamos deixar para lá, o que eu duvido. Trump está cada vez mais livre dos poderes do pântano e é quase certa a sua reeleição. Depois da reeleição, teremos sim um novo Donald Trump. Se o antigo já era bom, imaginem Trump.2. Até depois.